hoje com o tema agronegócio e permeabilidade do Estado. E para a aula de hoje à noite, a gente está contando com dois professores, o professor Caio Pompeia Ribeiro Neto, que é doutor em antropologia e pós-doutorando na Universidade de São Paulo, e tem trabalhado nos temas de sistemas agroalimentares, política, poder, etnografia, meio ambiente, direitos territoriais tradicionais, Estado e políticas públicas, e recém lançou um livro que a gente já comentou na aula passada e foi, enfim, indicado para vocês. E também, e com certeza ele vai comentar e dialogar conosco, né, Caio? E também a gente está contando com a professora Camila Pena de Castro, que é doutora em Sociologia e professora nos programas de pós-graduação em Sociologia e programa de pós-graduação em Políticas Públicas aqui da URGS. E a professora Camila tem trabalhado bastante nos temas de movimentos sociais, políticas públicas e Estado. Então, hoje à noite estaremos acompanhando os debates, como nas aulas anteriores, a gente vai ter as duas exposições dos professores, e na sequência vamos ter a nossa dinâmica de interação via perguntas do chat. E hoje à noite, então, vamos estar eu, Kátia Grise, que sou professora aqui na URGS, e o colega professor Fabiano, que é professor no CPDA e membro do GEPAD, que vamos estar recolhendo um pouco as questões e apresentando para os professores Caio e Camila. E também estão nos auxiliando aqui no Zoom hoje, com lista de presença, também no chat, e, enfim, acompanhando a atividade, a doutoranda Fernanda Vasconcelos e a professora Letícia Keck. Então, sem mais delongas, que o que nos interessa mesmo é o escutar os professores, a gente passa a palavra para o Caio e, na sequência, a Camila. E depois a gente segue nas questões. Agradecemos muito a vocês dois e fiquem à vontade. Super obrigado, Kátia, Daniela e Letícia também, por meio de quem eu estendo um forte agradecimento ao convite pelo GEPAD, né? É uma satisfação poder estar aqui, e estou bastante empolgado para, depois das duas apresentações, tanto, claro, para ouvir a Camila, quanto para dialogar com quem está acompanhando a gente. Eu peço permissão, então, para fazer o compartilhamento de tela. Eu vou usar um PPT. Vocês estão conseguindo ver? Legal. Tá bom. Vamos lá. Eu pensei na seguinte chave aqui para falar dessas relações entre elites dos sistemas agroalimentares e Estado, né? Que é um dos eixos com os quais eu tenho trabalhado, que é procurar identificar, com inspiração nos trabalhos da sociologia pragmática francesa, sobretudo Laurent Thévenot, em observar como que as chamadas, que ele chama de críticas verdes, né? Aqui críticas no sentido amplo, que vão para além de discursos, mas também implicam desinvestimentos ou riscos estratégicos às corporações, o quanto que essas críticas em sentido amplo implicam e forçam rearranjos políticos nas representações do chamado agro, né? E mais do que observar essas mudanças em termos de dualidades entre ou não faz ou não faz, muda ou não muda, eu tenho tentado procurar observar um gradiente de posições, e para isso eu vou particularmente observar os pleitos socioambientais de diferentes atores desse campo político. Tá? A base para estar fazendo isso, passar para o próximo slide,
É o meu livro que, como a Kátia gentilmente mencionou, acabou de ser lançado, né? Então é a pesquisa para o meu livro que dá fundamento ao que eu vou apresentar em seguida. E eu acho que é importante dizer, eu sendo antropólogo também, que a pesquisa está em grande medida baseada em pesquisa de campo com as organizações empresariais, principalmente em Brasília, mas também em São Paulo e no Congresso Nacional. Então, principalmente com base numa observação participante, nesses espaços que eu mencionei, que eu proponho esses tipos de posições no campo político. Tá? Então, vamos lá. Um primeiro tipo com o qual eu tenho trabalhado é o que eu tenho chamado de negacionistas. O negacionismo aqui no sentido de negacionismo climático. Tá? Então, por negar as mudanças climáticas, e eles reprovam a participação do nosso país no âmbito da Convenção Quadro da ONU sobre mudança do clima, contestam conceitos como de reserva legal, do Código Florestal e a própria existência do Ministério do Meio Ambiente. Ao mesmo tempo, tem uma atuação política na agenda fundiária que se pauta mais pela expansão horizontal que pela busca por vantagens competitivas modernas. É um grupo bastante difuso, então eu não vou conseguir fazer aqui com muita exatidão uma identificação de entidades, porque elas, de fato, se espalham por mais de uma das posições, são entidades muito heterogêneas, então as posições são disputadas lá dentro, né? Mas eu vou tentar marcar, em termos econômicos, quais são os atores principais, embora haja sempre exceções importantes. Bom, mas nos negacionistas, é muito importante observar atores da agropecuária que são política e economicamente subalternos no campo. Por esses dois atributos, são atores econômicos que estão em conflitos muito destacados, tanto com indústrias, tanto a montante quanto a jusante da agropecuária, e também com as representações da agropecuária prevalecentes no campo. Então, eu estou falando, sobretudo, da CNA, por um lado, e já dentro do Estado, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Bom, não vai dar tempo aqui de fazer um resgate um pouco histórico de como que essas posições ganham força ou reacendem nos últimos anos, mas basicamente são posições que têm afinidades bastante expressivas com o atual presidente da República e por meio das quais, ou por meio dessas afinidades, houve a possibilidade de, a despeito desses agentes serem muito fragmentados entre si, não terem uma face nacional muito clara, a não ser a própria UDR, terem conseguido, com a eleição de Jair Bolsonaro, obter um espaço dentro da esplanada dos ministérios. Esse espaço eu já vou explicar um pouco melhor em seguida, mas é um espaço também subalterno dentro do Ministério da Agricultura, a despeito de ser um espaço importante. Com isso, eu passo para, chamaria de um segundo tipo de posições políticas socioambientais no campo, que são as conservadoras. Elas têm proximidade com as que eu acabei de falar, com as negacionistas, na defesa que fazem das políticas ambiental e fundiária do governo, na contrariedade em relação aos direitos territoriais tradicionais, como, por exemplo, aos processos de demarcação de terras indígenas, e também na contestação à moratória da soja na Amazônia. No entanto, as posições conservadoras, marcadas por agentes dominantes da agropecuária, não por todos, mas por boa parte deles, acham prudente também um certo distanciamento, uma modulação, melhor dizendo, das posições ambientais extremistas. Então, de novo, só para deixar um pouco mais claro, se eles instrumentalizam ou deixam ou dão impulso, emprestam impulso ou dão as mãos aos pleitos extremistas nas pautas fundiária e indígena,
eles acham por bem, na agenda ambiental, colocar alguns limites. Então, o que eles fazem? Eles graduam as reivindicações que, segundo eles, são mais radicalizadas e não bem-vindas para os interesses corporativos. Por exemplo, eles se negam a endossar a saída do Brasil do Acordo de Paris, mas, ao mesmo tempo, eles consideram, avaliam que as metas atuais do país são muito ousadas, então deveriam ser mais tímidas. Eles também consideram que é benéfico para os agentes empresariais a continuidade da existência do Ministério do Meio Ambiente, desde que não seja na linha que o Ministério tem tido historicamente, pelo menos desde das últimas décadas, mas que seja um comando adequado aos desígnios dos agentes empresariais ligados às elites dos sistemas agroalimentares. Esses agentes, e aqui eu faço de novo a ponte com os diferentes poderes e atores estatais, são os principais que conseguem exercer influência sobre a mesa diretora da Frente Parlamentar da Agropecuária. E também são aqueles que conseguem ter preponderância sobre a condução do Ministério da Agricultura. Então, foram eles, principalmente, aliados a algumas indústrias, que conseguiram barrar a tentativa da UDR de ocupar o Ministério, encabeçar o Ministério, mas concordaram também com a manobra do presidente Bolsonaro de contemplar também os pleitos que eu chamo de extremistas, ou negacionistas, melhor dizendo, com uma pasta específica fundiária. Notem bem que essa pasta só pôde ser aceita nesse ambiente, de certa maneira, hegemonizado por posições conservadoras, porque na pauta, nas agendas fundiárias e também nas indígenas, que não deixam de ser fundiárias também, para o agronegócio, havia uma afinidade bastante robusta, né? Só vou voltar um minuto para marcar uma posição que eu esqueci de colocar. Aqui, nos negacionistas, existe uma articulação com a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas que se dá, sobretudo, com agentes periféricos. E periféricos, eu quero dizer, são agentes que fazem representação regional ou local de pleitos dos estados, mas que têm uma dificuldade maior de se impor na mesa diretora da frente, que é quem, de fato, dá as orientações fundamentais sobre os pleitos que vão ser avançados por esse organismo interpartidário no Congresso. Tá? Passando para o terceiro tipo, que eu tenho chamado de volúveis. Por que volúveis? Porque é muito evidente que, a despeito de terem uma posição bastante forte no Congresso e uma capacidade tanto de iniciativa, mas muito forte também de bloqueio de tramitações, eles não utilizam os instrumentos que detêm para barrar parte relevante, eu diria, a maioria das propostas antiambientais no Legislativo. Ao mesmo tempo, isso reforça esse título que eu empresto a eles, eles desconfiam, eles se distanciam de medidas mais ousadas no campo, como as que houve há pouco tempo de crítica à grilagem de terras na Amazônia, por algumas poucas representações do agronegócio. Bom, por outro lado, eles são agentes, são indústrias, principalmente a jusante da agropecuária, não todas, há diferenças entre elas, mas algumas das indústrias a jusante da agropecuária, aquelas mais com vínculos mais diretos com as commodities, e também algumas indústrias a montante. Elas principalmente aquelas a jusante, estão mais expostas aos riscos internacionais advindos de questões ambientais. Então, por isso, elas também elas acabam se distinguindo das posições conservadoras, que foram as segundas que eu mostrei agora há pouco, em seus compromissos, principalmente os compromissos das empresas, né? Com as moratórias, então, sobretudo a moratória da soja na Amazônia, e as novas metas que agora têm ganhado força, principalmente na cadeia da carne, com a rastreabilidade. Elas também têm bastante força, como eu mencionei, logo que eu comecei a falar delas, no Congresso,
com a Frente Parlamentar da Agropecuária por meio do Instituto Pensar Agropecuária. Então, ali dentro, são inclusive maioria quantitativa dentro do Instituto, as indústrias, né? E também tem bastante força em relação ao Ministério da Agricultura. Conforme eu vou avançando, é porque eu estou fazendo um super resumo, então eu acabo deixando alguma coisa de fora, mas deixa eu só marcar uma questão em relação às conservadoras. Quando eu falo em agentes dominantes da agropecuária, não quer dizer que seja unicamente agentes dentro da porteira da fazenda. Aqui também há algumas indústrias, como parte das usinas do setor de álcool-açúcar. Tá? É claro que essas posições variam de empresa para empresa, e as empresas também estão constantemente, até em virtude das críticas, sendo forçadas a modificar as posições, né? Em quarto lugar, o que eu tenho chamado de posições descarbonizadoras, essas sim, diferentemente das volúveis, e muito mais, claro, das negacionistas e das conservadoras que apoiam firmemente a política atual, então, as descarbonizadoras se opõem à política ambiental do governo Jair Bolsonaro e, por decorrência, ao próprio ministro Ricardo Salles. Tem defendido com muito mais força elementos que facilitem a transição para uma economia de baixo carbono, de maneira forte e com firmeza, o combate ao desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia também, e isso eu acompanhei até fazendo trabalho de campo, defendido o Código Florestal contra novas tentativas de mudanças, como as que aconteceram em 2019, dentro do IPA, lá no Congresso Nacional, que implicariam, segundo os analistas, mais anistias a desmatadores ilegais. E essas posições são amparadas como se fala nos agentes empresariais, por algumas indústrias, não muitas, e também por alguns atores ligados a atividades terciárias, como alguns agentes financeiros. Eu estou usando alguns para qualificar porque eles são entre si muito heterogêneos também. E o que é interessante marcar aqui é que são agentes que, sim, têm uma capacidade de influência no Congresso e também de interlocução com o Executivo bastante considerável, mas isso confunde muito os pesquisadores. Uma capacidade de se inserir na esfera pública, principalmente para pegar aquela ideia da Nancy Fraser de espaços dominantes da esfera pública, como os principais jornais ou os telejornais, como o Jornal Nacional, uma capacidade muito forte, muito mais forte de se inserir e de mobilizar suas posições nesses espaços dominantes da esfera pública do que, de fato, exercer uma pressão que possa, quando é a decisão delas, fazer frente às demais. Bom, e, por último, o que eu tenho chamado de... Esse é até um nome novo que eu dei, porque eu acho que é mais adequado. Os europeus, as posições europeias também, que elas diferentemente das posições descarbonizadoras, que defendem o fim do desmatamento ilegal, elas defendem o desmatamento zero na Amazônia. Manifestam preocupações com os direitos territoriais tradicionais, isso é bastante frequente. Por vezes, há uma certa oscilação, por vezes contestam as investidas para o amplo afrouxamento das regras de licenciamento ambiental, e são caracterizadas por agentes, portanto, europeus, como o próprio nome diz, ligados a funções terciárias, predominantemente, como fundos de investimento, supermercados e redes de fast food. Diferentemente dos outros atores, são agentes que não estão presentes no Brasil. Então, eles têm... Então, não, né? Mas eles têm se manifestado principalmente por intermédio de cartas públicas a agentes do Legislativo, a agentes do Executivo brasileiro. Bom, Kátia, só uma pergunta. Quanto tempo me resta, por favor? Só para eu calibrar aqui a segunda parte. Foram 15 minutos até agora, Thay. Tenho 10, né? Isso. Tá bom, obrigado. Dito tudo isso, é importante fazer algumas considerações.
A primeira é que, quando a gente pega as posições que se colocam publicamente como mais sustentáveis, há que se pensar na hierarquia dos pleitos que elas colocam. Então, elas não defendem tudo o que dizem defender com a mesma intensidade e com a mesma força. Um exemplo clássico que tem chamado muito minha atenção, e no livro a gente trata disso com força, é que, por exemplo, as cartas internacionais, os governos internacionais têm criticado muito fortemente tanto o desmatamento na Amazônia quanto as violações dos direitos indígenas. No entanto, há uma tentativa muito presente da maioria dos agentes do chamado agro de tratar a questão da Amazônia como se fosse uma questão isolada dos indígenas e subalternizar, então, tanto a interlocução com atores indígenas, quanto levar realmente a sério a defesa dos seus direitos, né? Isso se explica, claro, porque é um conjunto de atores que estão em conflagração direta política, né, com as demarcações de terras indígenas. Inclusive, há uma segunda medida muito forte também, que é de criar espaço para ampliar ou para conseguir alguma legitimidade para a inserção de terras indígenas demarcadas em circuitos globais de commodities agropecuárias. Um outro elemento que é importante para olhar para esse gradiente, um gradiente, né, mas para olhar para aqueles matizes, é pensar num gradiente de envolvimento das iniciativas. Então, se você pensar de um lado, num extremo, o famoso greenwashing, né, e de outro, de fato, uma ação substancial para pressionar congressistas ou o governo federal a adotar iniciativas que julgam socioambientais que julgam importantes. Então, em cada uma das organizações, elas são muito heterogêneas, então há a presença de distintos atores aí dentro e são as disputas entre elas que vão dizer, que vão resultar em uma iniciativa ser mais voltada para um lado do gradiente, estar mais no meio dele, em posição intermediária, ou lá no outro lado dele, né? Então, por exemplo, isso acontece muito fortemente quando a gente pensa nos dois pleitos anteriores que eu coloquei, duas questões socioambientais. Uma, desmatamento na Amazônia, que recebe uma ação mais consequente por parte de alguns atores, resistência de outros, mas com relação aos direitos indígenas, é muito mais como dizem alguns, lip service. Um terceiro critério para se pensar criticamente esses matizes é a clivagem bastidores e esfera pública. É que, claramente, os agentes empresariais procuram maximizar a visibilidade das ações políticas que se encaixam no que seria avanço socioambiental ou transição para sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis, ao mesmo tempo, atuar em bastidores com outras iniciativas. Dou um exemplo. Alguns agentes do campo têm se voltado contra as atuais iniciativas de regularização fundiária, né? E isso tem evidenciado uma clivagem importante entre várias das organizações empresariais. Por outro lado, o mesmo não acontece com relação a esse amplo afrouxamento, a tentativa de amplo afrouxamento do licenciamento ambiental, em que mesmo as entidades que se colocam como muito sustentáveis no campo estão em bastidores operando juntamente com posições conservadoras e volúveis para defender essa grande mudança, esse grande enfraquecimento que agora está no Senado Federal, do licenciamento ambiental. Por último, e aqui eu estou caminhando para encerrar, tem um outro elemento que é importante levar em consideração, que esse é um conceito, a ideia de concertação política, que eu uso num artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que é a ideia de que, a despeito de todas as clivagens, inclusive do aumento
das divergências socioambientais no campo e outras clivagens também, tributárias e em outros, em relação ao comércio exterior também, existe o crescimento nos últimos anos entre parte dos agentes dominantes de racionalizar o tratamento das suas diferenças em várias das pautas. Isso é muito exitoso em alguns temas e menos em outros, mas existe uma capacidade institucional de juntar atores, de fazê-los agir sistematicamente e prospectar possibilidades de atuação conjunta em relação ao Estado. Na verdade, o que eu chamo de concertação não diferencia, ou pelo menos não trata dicotomicamente Estado e sociedade civil, ou Estado e empresariado. Na ideia de concertação política, está a ideia de que, primeiro, são agentes muito diferentes entre si, diferentes não só porque são indústrias e agropecuária, ou são diferentes agentes primários ou secundários da economia, ou até terciários, mas também porque envolvem agentes estatais operando. Então, essa concertação tem como eixos fundamentais, e aqui eu estou encerrando, o Instituto Pensar Agropecuária, que hoje é presidido por um agente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e esses atores trabalham umbilicamente com a mesa diretora da Frente Parlamentar da Agropecuária, não com toda a frente, é importante dizer, a frente tem várias camadas, né? E com o Ministério da Agricultura. Então, os pleitos socioambientais têm uma dificuldade para avançar também em função da força dessa concertação para resistir a eles. Né? Então, a capacidade institucional desses agentes é muito relevante no campo, eles são os agentes dominantes. Então, mesmo que os pleitos que eu chamo de europeus ou descarbonizadores quisessem avançar outras pautas que não avançam, enfrentariam dificuldades, ainda mais com o presente governo que temos no Palácio do Planalto. Bom, é isso e muito obrigado. Espero que tenha ficado no tempo. Obrigada, Caio. Camila, então, por favor. Certo. Boa noite a todas e todos. Eu vou passar aqui logo para a apresentação. Deixa eu... Estão vendo, né? Tá, então eu queria começar agradecendo a Kátia, a Letícia e a Daniele por terem organizado essa segunda edição da Escola de Inverno. E agradecer a todos, né, pela participação. E eu queria também dizer que eu achei, enfim, estou muito satisfeita de estar compartilhando esse momento com o Caio, porque eu estou virando fã do trabalho dele. Eu acho que de abrir essa caixa preta, né, que é o agronegócio, que é uma coisa meio fechada, que todo mundo, né, agencia e fala de uma forma diferente, mas principalmente nesse trabalho que mostra a heterogeneidade, eu acho que não só mostra do ponto de vista empírico, assim, de fato, como, né, como que esse setor se organiza e as diferenças entre eles, assim, que não é o todo. E do ponto de vista teórico, e já fazendo uma ponte com um pouco do que eu vou falar, também tensiona certas categorias, né, certas interpretações. Então, assim, já acho que parto com talvez uma pergunta / comentário para nosso diálogo, né, aqui hoje à noite. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, quando você mostra o agro fazendo a concertação política, né, ali aparece como se fossem vários atores tentando, enfim, se agregar para algumas coisas, ao mesmo tempo com algumas pautas mais ou menos desagregadas e tal. Mas então a gente pode, por exemplo, falar que seriam frações de classe, né? Será que seria pertinente, quando se trata de setores primários, secundários e terciários, essa categoria ou essa noção seria pertinente para pensar, né? Enfim, né? Se sim, né? Como que... Bom, né, como que a gente trabalha com essa ideia de uma classe, né, que se propõe a construir uma hegemonia, né? Seria, enfim, várias frações que... Bom, como que a gente interpreta isso, né? O que serve para isso ou não. E outra coisa é se, enfim, se eu posso deixar, né, para depois, enfim, vou deixar para o final, se sobrar tempo, que é mais uma pergunta também. Tá, então, a minha fala aqui vai tocar mais na segunda parte, certo? Assim, da questão da permeabilidade do Estado. A gente, né, vai tentar fazer uma coisa mais ou menos dialogada, né, mas a ideia é tocar
em questões mais conceituais, né? Assim, para a gente entender o que é o Estado e tal, e para a gente discutir essa ideia de permeabilidade do Estado e como que isso afeta ou interfere ou tem a ver com sistemas agroalimentares. Tá? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu acho que um pouco para resumir o que eu vou falar, é que eu vou tentar sintetizar, né, contribuições mais recentes para entender como que se dá como que atores influenciam políticas públicas, certo? Como que forças políticas, atores políticos se organizam, né, e se impactam não só políticas públicas, mas o próprio formato do Estado. E para isso a gente começa, então, falando de Estado. Tá? Então, o que é essa coisa? Tá? E aqui é uma nota que eu vou falar no Estado do ponto de vista doméstico. Tá? Não é aqui o Estado no nível do sistema internacional, né? Que é um pouco outra lógica. Bom, então o que é Estado? Né? A gente tem, enfim, diferentes conceitos, né, que são utilizados para pensar isso. No senso comum é importante dizer que é também um conceito em caixa preta, né? Então, às vezes, quando a gente quer dizer né, o Estado, enfim, não cabe ao Estado implementar política de segurança alimentar, né? Ou o agronegócio capturou o Estado, né? Então tem o senso comum aparece um ator homogêneo, tá? Mas a gente, né, quem trabalha com o Estado tem tentado desagregar, digamos, essa caixa preta para tentar entender, né, como trabalhar com esse conceito. Certo? Então, a gente tem, né, diferentes tradições teóricas, eu não vou entrar muito nisso. Um pouco que eu vou tentar aqui falar são sínteses já no debate mais recente. Tá? Quem tiver interesse em ver assim, a origem de cada tradição, tem no ano passado, né, nessa aula, eu fiz mais uma síntese assim, mais longa. Tá? Eu só vou marcar que os conceitos que eu vou trabalhar mais para frente são um pouco junções de tradições mais liberais, mais marxistas, são, né, tradições que estão em diálogo. Tá? Então, uma coisa importante para a gente desagregar essa ideia de Estado é que a gente pode diferenciar entre Estado quando a gente fala em uma forma e quando a gente fala no efeito Estado. Né? Então, quando a gente pensa o Ministério da Agricultura, a Câmara dos Deputados, enfim, isso tudo, né, são o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, isso tudo a gente está se referindo à forma. Mas também tem o efeito Estado, né, que é essa coisa que é sentida pela pessoa que vai lá, né, que vai na escola, que vai, enfim, usar seu cartão lá do auxílio alimentação e tal, ou pela pessoa que sente a repressão, digamos, né, de quando vai protestar. Então, isso é o efeito, né, o poder do Estado em uso, digamos. E, é claro, o Estado sempre teve um papel muito fundamental, e eu acho que isso toca muito, né, a questão não só das políticas agroalimentares, mas da própria regulação do mercado, né, porque o Estado é responsável, né, em grande medida, por criar o próprio mercado. Então, né, não criar o mercado, mas criar as condições de existência. Né? Então, ele regula, ele cria, enfim, toda a ideia de ter uma moeda única, de ter um território, né, delimitado, enfim. Bom, então, eu acho que é importante, né, de início dizer isso, né, e também mencionar que todos os conceitos que a gente vai trabalhar, eles pensam essa ideia de que o Estado sempre está inserido na sociedade, certo? Então, o Estado na China não é igual ao Estado no Brasil, que não é igual ao Estado na Rússia. Tem uma dinâmica, digamos, não só varia ao longo do tempo, né, sincronicamente, mas também em espaços diferentes no mesmo tempo, certo? Então, nem a forma nem a função, né, do Estado chinês são iguais. Então, como que a gente pensa, e aí já entra, né, a parte das contribuições mais teóricas, como que a gente pensa esse longo processo que dá origem a essas instituições e a esses tipos de poder, tá? E aqui eu queria, né, falar um pouco, então, de como que a gente pode, para pensar, né, os sistemas agroalimentares, como a gente pode pensar a relação entre Estado e políticas públicas, né? Eu acho que tem, enfim, né, políticas públicas é uma coisa que tem várias definições também, é todo um campo, né? Mas, em grande medida, a gente pode, né, enfim, um mínimo denominador comum dizer que políticas públicas são resultados de disputas que ocorrem no âmbito da sociedade,
né, e, enfim, né, e aí várias correntes de vários, né, autores no campo das políticas públicas vão tentar endereçar isso, né, vão tentar se debruçar sobre isso, mas em grande medida a gente pode pensar que políticas que envolvem sistemas agroalimentares, elas são uma espécie de uma estabilização, né, ou de um resultado de um longo processo de disputas, tá? De um longo processo de diferentes pontos de vista, de diferentes disputas em torno, né, de construção de hegemonia, das formas de justificação, e também materialmente no sentido de, enfim, né, de quem tem dinheiro para, capacidade, né, para bancar né, o lobby, enfim, entre outras coisas, para que uma política chegue a ser formulada como foi e chegue a ser operacionalizada como deve ser. Tá, então, essa ideia de que, né, e a gente tem duas tradições, assim, agora, né, falando mais do Estado, mais recentes, né, que vão pensar esse processo, tá? Então, o que é a ideia, aí, primeiro, do neorracionalismo histórico, né, que é uma corrente que está muito mais, hoje, está sendo muito mais apropriada e muito mais usada para falar, né, das capacidades estatais, que eu vou falar um pouco mais, né, e que recupera, né, toda a literatura sobre burocracia, né, também chamado neoestatista, mas toda a contribuição do Weber para pensar a burocracia, a relação com a democracia, né, então esse papel do Estado, né, assim um pouco, né, o que seria, o que caracterizaria o Estado seria essa ideia de, né, de ter uma burocracia, de ter, né, um elemento, digamos, de si, certo? Assim, não é só um reflexo da dinâmica da sociedade, tá? E na corrente neomarxista, né, tem enfim, chega a ser um resultado similar, mas tem-se como um ponto de início uma análise das relações entre as classes, né, entre as classes e as frações de classe. Então, como que a dinâmica das forças em disputa na sociedade, né, então como que os diferentes frações do agronegócio, né, sejam elas, né, mais ligadas a tantos negacionistas, né, mais ligadas ao DR, quanto os mais, enfim, mais envolvidos, que estariam mais nos setores secundários e terciários. Como que essas forças, elas vão levando a a uma condensação, uma estabilização que vai gerando um tipo de Estado, certo? Então, por exemplo, por que no Brasil o MAPA, o Ministério da Agricultura, sempre foi um ministério com muita capacidade, com um orçamento muito, muito alto, né, com servidores muito bem, não só bem remunerados, mas também, enfim, muito capacitados, né? Então, isso tem a ver, né, do ponto de vista dessa explicação, esse formato do Estado tem a ver com uma dinâmica de longo prazo, né, de longo processo, entre, né, os diferentes setores, entre as diferentes forças na sociedade brasileira, que é caracterizada por um papel muito relevante do setor primário, né? Um país com estratégia de acumulação agroexportadora, né? E que, enfim, que é uma característica histórica, né, do nosso país. Então, isso é como se fosse assim, né? A dinâmica da sociedade vai explicando como que as instituições vão, as diferenças entre as diferenças entre as diferentes instâncias do Estado, né, as diferentes secretarias, ministérios, e também por que eles têm essa forma que têm, esse orçamento que têm. Bom, então, né, aqui uma formulação, né, bem mais recente para a gente poder, então, né, passar, né, para temas mais, assim, não tão abstratos, né, para temas mais concretos. Essa ideia, né, de que um Estado, e essa é uma definição do Bob Jessop, tá? Que é um autor que trabalha a teoria do Estado e que estaria numa tradição mais neomarxista. Seria um compilado de centros de poder e de capacidades que oferecem chances desiguais às diferentes forças. Tá? Então, é como se esse longo processo de sedimentação em instituições e não só no sentido de organizações aqui, mas também no sentido de normas, né? No sentido mais amplo de instituições, esse longo processo, ele vai criando um tipo de seletividade, né? Que vai dando chances maiores para certos setores e chances menores para outros.
né? E aí basta lembrar, assim, né, para conversar com o Caio, com o tema da aula de hoje, né, todo o processo que foi a saída do regime militar e que, né, culmina, de certa forma, com as primeiras iniciativas de criação do Mercosul, né, como que os setores industriais participaram das comitivas e ainda, né, para negociar quando o governo brasileiro ia negociar com o governo argentino, né, principalmente com o governo argentino, mas com os outros países que iniciaram o bloco. A gente pode pensar na criação do programa Proálcool, né, que foi um programa que envolveu os setores ligados à produção, né, de cana, né, e como que isso, ou seja, né, o Estado sempre foi muito permeável, digamos, a esses setores, né, e sempre foi a capacidade deles de influenciar as políticas agroindustriais sempre foi muito alta. Tá? Então, essa ideia de que esse longo processo, então, vai gerando um tipo de uma trajetória que vai, né, cada vez mais se estabilizando. E esses poderes, eles são ativados por insiders. Então, não é que... E quem que são esses insiders? Né? São os políticos. Então, a FPA, por exemplo, né? São pessoas que são ligadas, né, a grupos, né, que são eleitos, né, senadores e deputados. No momento, eles ocupam um espaço, né, e eles, por ali, pelo aquele espaço como insider, eles ativam os poderes do Estado. Mas, né, e também a gente pode pensar os burocratas, né, os servidores de alto escalão, mas eles sempre estão agindo em relação a um equilíbrio de forças mais amplo, que existe dentro e fora do Estado. Né? Então, só para, né, a gente pensar uma situação mais recente, né? A gente tem um processo que é simultâneo, acho que o Caio mostra isso muito bem, né? Principalmente na tese, do sucesso da concertação do agro é tudo, né? Da coisa do Caio chama da sinédoque, né? Do agro é tudo e de cada vez construir mais hegemonia. Então tem né, um reequilíbrio de forças que é concomitante também a uma reestruturação, a saída né, do PT, né, uma reestruturação das alianças políticas. Tá? Então esse processo, né, ele é como que nessa formulação aqui, é como se fosse a pessoa que, né, o indivíduo que age como insider, ele ativa os poderes dentro de um equilíbrio de forças mais amplo. Né? Então, o crescimento do conservadorismo teria que ser olhado, né, como também uma mudança no processo de correlação de forças. Tá? E aí, já passando então para os conceitos, tá? Eu queria falar de basicamente 3. A seletividade estrutural, o que seria? Né? Então, voltando aqui nessa coisa do que eu falei aqui, né? Que centros de poder e de capacidades que oferecem chances desiguais a diferentes forças. Né? Então, como que a gente trata essa desigualdade? Né? Então, a despeito de ter na Constituição que o Estado tem o dever, né, de fazer reforma agrária, né, a terra tem sua função social, né, os povos indígenas têm que ter assegurado seus direitos territoriais, é como se existisse uma seletividade na hora de implementar essas partes da Constituição, essas leis, né, todo esse aparato normativo que está institucionalizado, está garantido em lei. E como que se dá essa seletividade? Né? Isso teria a ver com... E aí tem 2 explicações, né? Uma explicação de que há uma seletividade mais estrutural, porque a gente está numa sociedade capitalista, então o Estado ele requer né? Ele necessita do recurso, né, da receita que vem da estratégia principal, né? No nosso caso, a estratégia principal cada vez mais está ligada, né, ao modelo agroexportador. Então, essa dependência de recurso torna certas políticas e instituições possíveis e outras impossíveis ou inviáveis. Certo? Então, no momento em que a questão do território, né, da garantia do território começa né, a gente tem que olhar essas 2 coisas junto. Mas cada vez que essa estratégia de acumulação se torna mais hegemônica, se torna cada vez mais seletivo, negativamente seletivo para esses tipos de demandas, certo?
E a ideia de seletividade estratégica teria a ver com, seria uma coisa mais maleável, mais contingente, né, que não é assim, sempre, em qualquer circunstância, os setores patronais, né, as classes dominantes vão conseguir fazer valer seus interesses na forma de políticas públicas, mas ela mudaria, né, de acordo com essas mudanças na correlação de forças. Tá? Então, seria, digamos, um amaciamento de um marxismo mais estruturalista, assim, para a gente dizer de uma forma mais fácil de ser entendida. Tá? Aí eu não vou entrar muito aqui, mas eu queria dizer que tem uma outra corrente que também explica muito bem, acho que isso que o Caio trouxe, que é como que é o corporativismo, tá? Que é como enfim, né, como que essa lógica de que grupos de poder disputam entre si para ver, né, quem consegue influenciar, quem consegue fazer valer a sua ideia de política pública, o que acontece é uma pactuação e uma neutralização do conflito, né, isso um processo histórico que aconteceu nos estados fascistas e nas fascistas, né, no caso do Brasil ao longo do governo Getúlio Vargas, né, que tem a ver com uma legitimação de certos representantes. Então, né, a gente pode pensar que os sindicatos autorizados, né, os sindicatos tanto, né, rurais e urbanos, então a CONTAG em determinado momento, né, mas também os sindicatos patronais, certo? Então essa ideia de que o conflito ele é neutralizado por uma grande aliança que, por sua vez, garante uma representação legítima para esses atores. Aí eu botei aqui uma foto de uma reunião para ilustrar, né, essa questão da seletividade. Isso aqui é uma comitiva que foi para a Índia, né, e tem aqui o pessoal da CNA, né, que foi junto com né, aqui a ministra, né, Tereza Cristina, então que foi junto com a comitiva do governo brasileiro, tá? Então para um pouco ilustrar essa ideia da seletividade. Também essa foto é mais para, né, para falar a questão uma coisa que eu estou trabalhando agora, que é a questão da seletividade racial também, para tentar entender como que o acesso à terra, né, e a lógica fundiária também, ou seja, como o racismo estrutural influencia a seletividade para o acesso à terra, né, se existe uma seletividade racial no acesso à terra, pensando que o agro é pop, tá, mas o agro é branco, né, também, basicamente, né, então, tá, e aqui só o último censo agropecuário mostra que dos grandes, né, médios e grandes proprietários, quase nenhum não branco. Aí a segunda coisa que eu queria rapidamente tocar é essa ideia de capacidades estatais, né? Seria basicamente uma capacidade, assim, um conceito bem amplo, tá? Tem várias formas de definir isso, mas essa ideia de capacidade estatal se refere à capacidade do Estado de executar políticas de forma eficiente, no sentido assim de planejar e conseguir dar conta de executar, tá? E aí a gente aqui tem uma pegada aqui que é lá daquele segundo slide, né, que é uma contribuição dos autores que vão seguir a linha do Weber, assim, de tentar entender como que a burocracia influencia, né, e tem uma discussão muito de autonomia também, né, que o Estado teria a capacidade de autonomia que tem uma discussão muito que o Peter Ivas faz, né, esses autores, que tem a ver basicamente com a qualificação da burocracia, a capacidade dela de se insular, de não ser capturada por interesses clientelistas e tal. Bom, então o que seria essa capacidade, né? Ela poderia ser uma capacidade, aqui eu estou usando, né, um texto do Roberto Pires ou do Alexandre Gomide, que é um texto recente. Poderia ser uma capacidade técnico-administrativa ou política, ou seja, a técnico-administrativa seria a capacidade da burocracia, né, não só da burocracia, mas capacidade material de fazer cumprir, ou de executar uma certa coisa. Aí dá para a gente pensar aqui, quando existiu o MDA, né, MDA versus MAPA, né, em termos de recurso orçamentário, em força de trabalho, né, para fazer, por exemplo, como que chama? Agora esqueci a coisa agora, quando tem que checar, né, o território para ver se os assentamentos estão, se os assentados estão de fato ocupando e tal, ocupação, esqueci agora, quem quiser depois for dar lembrar. Ou seja, não tem força de trabalho, tá, para fazer isso.
e do outro lado tem um salário, enfim, tem, né, uma capacidade estatal maior, certo? E a política tem a ver com a capacidade, seria uma capacidade relacional, né? Então, se um determinado setor de políticas tem capacidade de se relacionar com os agentes que têm interesse ou que seriam afetados por essa política, né? Ou se ela é tomada hoje como, né? No caso, nosso governo hoje é um bom exemplo, né? Se ela é tão alheia e deixa de fora, né? Os atores que vão ser, enfim, centrais para isso, tanto os beneficiários quanto os interessados, tá? E aí eu já falei um pouco, eu acho, né, dessa questão da relação entre mas a gente pode pensar desde capacidade de prefeitura para implementar PNAE, né, como que as diferentes como que a diferente dotação orçamentária, ou, né, o corpo que trabalha, a qualificação do corpo, ou a capacidade de se relacionar afeta a possibilidade de execução de políticas que são planejadas no nível federal, né? Muitas políticas são planejadas para serem aplicadas de forma padronizada, né? Ou de forma, enfim, nacionalmente padronizada, mas as capacidades são diferentes. Aí eu pus aqui um último aqui de uma greve, só para aqui ilustra bem. Servidores do INCRA em greve contra o sucateamento do MDA-INCRA pela paridade salarial com o MAPA e convocação de novos servidores, né? Então, essa questão da paridade. Eu já... Quanto tempo eu tenho, Kátia? Já é o último aqui. Mais uns 5 minutos, Camila. Tá. Aí o último conceito aqui que tem sido também mobilizado, né, os últimos conceitos, esses vêm mais dos estudos de quem trabalha com movimentos sociais, certo? E têm sido usados para entender como foi se dando o processo de construção institucional com as interações entre movimentos e Estado ao longo dos governos do PT no Brasil. Né? Então, eles, né, são conceitos que, digamos, têm essa marca, né, de terem sido construídos para analisar esse processo. Então, o que seriam encaixes? Né? Encaixes seriam sedimentações institucionais de processos de interação socioestatal que ganham vida própria, certo? Então, seriam artefatos, tipo, né, a gente pode pensar os processos de certificação, né, de selos, as regras, né, algumas leis, né, enfim, né, as leis que criam os programas, né, ou as leis que estruturam um subsistema de política pública, ou mesmo instituições participativas, né, então conselhos nacionais, conselhos municipais, conferências, tal. E aí esse encaixe, né, ele seria uma sedimentação mediante as quais, né, os encaixes, os atores sociais são, em alguma medida, bem-sucedidos em dirigir de modo contínuo a seletividade das instituições políticas ao seu favor, ampliando sua capacidade de agir. Ou seja, então seria uma forma, né, de que esses setores ligados a políticas sociais, né, a política, digamos, dos que sempre foram excluídos, né, o encaixe seria uma forma de incluir ou de um tipo de arranjo que permitiria a eles reverter essa seletividade a seu favor, tá? E aí e a gente pode, né, pensar em vários, depois a gente pode conversar mais, e um outro conceito que é o de repertório de interação, né, que foi mobilizado para documentar e tipificar as formas pelas quais os movimentos nas diferentes áreas de políticas públicas interagiram, né, com os governos do PT. Então, desde ação direta até política de proximidade, que seria uma ideia mais próxima ao lobby, ocupação de cargos na burocracia, e participação institucionalizada, que seria a participação nos conselhos, nas conferências. Bom, e aí a gente pode pensar, né, que as políticas agroalimentares também, enfim, tudo isso que a gente pode considerar, por exemplo, o PA, né, o PA como um tipo de encaixe que foi sendo construído ao longo do tempo por atores na academia, por movimentos sociais, por redes de atores, né, em diferentes espaços, que foram, né, construindo instrumentos, encaixes, né, que viraram depois, que foram essenciais para as políticas agroalimentares. Então, pessoal, era isso. Eu deixei aqui a bibliografia, tá? E a gente, enfim, depois pode voltar nessas questões. Obrigada. Vou parar de compartilhar aqui.